Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez na nossa escola Sala Aberta e primeiro eu quero agradecer o carinho que eu tenho recebido, os comentários que estão sendo feitos. Vocês são muito generosos, muito obrigada. Isso me motiva a continuar. E vamos falar então dos os 7 códigos da modernidade que eu havia mencionado na aula anterior, no nosso vídeo anterior, do Bernardo Toro. E o Bernardo Toro ele vem falando sobre domínio da leitura e da escrita, capacidade de resolver cálculos e resolver problemas, capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, capacidade de compreender e atuar em seu entorno social, capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação, receber criticamente os meios de comunicação e, por fim, a capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Bom, então ele coloca em primeiro lugar o domínio da leitura e da escrita. Nós já falamos, né, no vídeo anterior a questão da leitura, da importância de nós selecionarmos alguns livros que nos desafiem, que desafiem, então, essas funções cognitivas superiores. Que são os livros, por exemplo, né, um livro de neurociência, um livro de sociologia, de antropologia, filosofia. Quando eu penso assim, eu aprendi a pensar, sabe com quem? Com Sócrates. Pois é, eu aprendi a pensar com Sócrates. Aos 16 anos, eu li os diálogos de Platão. Eu fiquei tão impactada com aqueles diálogos de Platão. Eu fiquei tão impactada quando eu percebi que nós podemos sim aprender a pensar, porque Sócrates, ele propõe uma dialética, e nessa dialética ele vai como que encurralando o interlocutor, porque ele tem argumentos tão fortes, e ele vai derrubando aquilo que aquele interlocutor está falando, né? E por isso ele foi acusado de corromper a juventude, justamente porque ele ensinava a pensar. Então, ele foi condenado e ele preferiu morrer, beber cicuta, do que dizer que não era isso que ele fazia. Ele ensinava a pensar. E por isso ele era uma ameaça ao status quo, né? Então, quando eu li os diálogos de Platão, eu fiquei muito impactada e aquilo me motivou a ler. E eu não parei mais, isso começou aos 16 anos, quando foi a defesa de Sócrates, né, a apologia de Sócrates. E nesse mesmo livro, do Diálogos, você tem o banquete, que fala sobre o amor. Aquilo é muito maravilhoso. Então, é justamente nessa dialética toda que é muito inspiradora, que faz com que a gente tenha vontade mesmo de prosseguir. Então, eu prossegui nos meus estudos, eu sempre fui uma aluna assim, muito estudiosa, muito dedicada, porque eu fiquei muito motivada pelo contato que eu tive com essas obras desses iluminados, né? Eles são os iluminados. Bom, então, a leitura, e aí vem a escrita, porque o Bernardo Toro coloca, né, o domínio da leitura e da escrita. A escrita é o estágio superior de uma língua. Então, eu sou pós-graduada em linguística, a linguística é a ciência justamente da linguagem, e nós aprendemos, então, que a escrita é um estágio superior. Por isso que não é tão fácil aprender a escrever. A escrita é um código e você precisa ter o domínio desse código, você tem que ter um entendimento e tem que ter a aquisição desse código e domínio desse código. E é complexo. Então, para se aprender a escrever bem, nós temos que ter muita leitura. É na leitura que a gente percebe o quê?
as estruturas frasais, as estruturas gramaticais, os fatos gramaticais mais pertinentes que nos propiciam a fluência no falar, a fluência no escrever. Então, a leitura promove isso. É por meio da leitura que nós vamos adquirindo a destreza na escrita. Então, a escola tem que se atentar a isso. Trabalhar com leitura demanda 4, 5, 6 aulas só para a leitura de um texto. Um texto bem dado, trabalhado em sala de aula, ele precisa ser lido, depois precisa ser compreendido, depois precisa ser interpretado, depois propiciar aos alunos, principalmente lá nessas séries iniciais, principalmente até o 5º ano, propiciar esse momento de contato com a leitura e de estímulo à leitura. E os pais também que em casa têm esse hábito de promover a leitura com seus filhos. Então, assim, ler desde pequeno. Muitos pais promovem isso, fazem isso, e é muito bom. Então, ler para a criança pequena, vou ler ali com eles, depois dando sempre um livrinho para eles. Mas não é só dar o livrinho e pronto, aqui o livrinho, não. Tem que explorar aquela leitura ali com eles, né? Minha mãe lia para mim, eu fiz isso para os meus filhos. Meus filhos ficavam, quando eu cursei a faculdade de pedagogia, meus filhos já estavam grandinhos. Eu cursei letras lá com 20 anos, mas pedagogia, quando eu fui cursar, meus filhos já estavam maiores, já estavam com 5, 7 anos. Então, eles ficavam esperando eu chegar da faculdade, às vezes, para eu continuar a leitura. Ali com eles ficavam muito felizes, né? Tínhamos uma grande biblioteca em casa, então meu ex-marido e eu somos leitores, então eles tinham esse modelo, e a educação é isso, né? A gente educa pelo modelo, não é falando, é o modelo que fala alto na educação. Bom, então, nós vamos... o outro código que o Bernardo Toro fala vem a ser a capacidade de resolver cálculos e resolver problemas. Ora, resolver cálculos, no dia a dia, a gente até lida muito bem com isso, né? É muito difícil um adulto que não tenha aí o domínio, pelo menos, dessas operações básicas da matemática. Agora, resolver problemas, esses problemas do dia a dia, e às vezes um problema mais complexos, e demanda o quê? Lá vai a concentração, lá vai o tempo para isso. Então, para que a gente tenha essa solução dos problemas, não os problemas matemáticos, não, mas os problemas nossos do dia a dia. Às vezes a gente só para mesmo para refletir, para fazer uma análise mais profunda, quando o problema é grande. E aí a gente começa a olhar de um lado, do outro, por um ângulo, para o outro, de um ângulo e de outro lado. E às vezes não, mas no dia a dia a gente às vezes precisa ter essa reflexão. Bom, então nós vamos parar por aqui. Tá? Nós vamos parar por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos continuar nesses códigos, explicando mais um pouquinho sobre os códigos da modernidade do Bernardo Toro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e até mais.